meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais uma videodica, que é uma espécie de uma microaula, né, podemos dizer assim, sobre fermentos. Esse tema, ele gera muita dúvida, tanto em alunos, quanto em leitores, em leigos de maneira geral, que é qual é a diferença entre o fermento que a gente usa no bolo, que a gente chama de fermento químico, e o fermento que a gente usa nos pães, que é o que a gente chama de fermento biológico, né? A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que existem basicamente 3 tipos de fermento, tá? Fermento físico, fermento químico e fermento biológico. Esses 3 fermentos, eles são diferentes, apesar de todos terem a mesma função, que é fazer determinada massa crescer, ou determinada preparação ganhar volume, tá? Fermento físico, a gente normalmente usa ovo. Ovos são fermento físico, tá? Lembra que eu falei no vídeo da diferença entre um pão de ló e um bolo, que a massa do pão de ló tradicionalmente não leva fermento químico? Pois é, porque os ovos do pão de ló atuam como fermento físico. Então, o seu bolo vai crescer, vai ter volume, sem precisar do fermento químico, sem precisar daquela ação química. Por exemplo, quando a gente faz um soufflé, por que o soufflé cresce? Ovos, certo? Os ovos fazem crescer. Isso é o que a gente chama de fermento físico, tá? O fermento químico, que é o fermento que a gente usa em bolo, que é aquele branquinho, né? Que as pessoas até falam muito no Brasil que é o pó Royal, mas na verdade o Royal é uma marca, né? Não é o nome do produto. Este fermento químico, ele faz, já diz o nome, químico, uma reação química, tá? Que vai fazer com que a nossa massa de bolo, ou a massa que nós estejamos preparando, cresça através da reação química que vai acontecer ali. Ao passo que o fermento biológico que a gente usa em pães, ele é um organismo vivo que se alimenta de açúcar, tá? Ou da glucose presente na farinha, e aí ele gera gás carbônico e faz a massa crescer. Pelo fermento biológico ser um organismo vivo, a gente precisa ter uma série de cuidados com ele, tá? Por exemplo, não jogar sal diretamente no fermento biológico, senão você mata o fermento, tá? O sal você coloca depois que você adicionou a farinha no pão. Não congelar, você não pode congelar fermento, porque você mata aquele organismo. Você precisa deixar ele crescer e descansar bastante. Eu vou até fazer um vídeo para vocês ensinando a preparar um pão caseiro, como eu já fiz dos panetones e do chocotone na época do Natal, na qual eu vou dizer para vocês justamente a importância da massa que a gente está fazendo de pão, ela descansar, ela crescer. São 2 etapas, tá? As pessoas que não fazem isso podem ficar com o pão com aquele gostinho de fermento, ou então o pão não tem aquele crescimento ideal, porque a gente precisa entender que são coisas diferentes, são ações diferentes, tá? Existe aí um outro tipo de fermento que tá mais em voga agora no Brasil. Antigamente era uma coisa muito europeia, que é você criar um fermento de uma forma natural, que você mistura farinha e água e deixa reagir com o ambiente. E a gente diz que isso é uma fermentação por levedura, é uma outra coisa. Mas basicamente, para quem está em casa, tanto faz você usar o fermento biológico, aqueles tabletinhos, tá, que a gente conserva na geladeira, mas que tem uma validade menor, quanto você usar o fermento seco, também biológico, tá? De todas as formas, nós estamos trabalhando com um organismo vivo, tá? O fermento químico, a gente não precisa desse descanso, ao contrário, o fermento químico não deve ter descanso. Colocou o fermento no bolo, leva o bolo logo para a sal, eu falo sempre isso. Botou o fermento, forno, anda, e forno pré-aquecido para o fermento agir logo, tá? Então, a gente tem que ter em mente esses cuidados, tá? O fermento físico, os ovos também, tá, pessoal? Sempre que vocês estiverem preparando soufflé, ou um pão de ló, ou um bolo que leve claras em neve, botou os ovos, forno, tá? Para ele crescer rapidamente e ganhar o volume rapidamente. Então, é basicamente isso, tá? O vídeo é uma espécie de uma microaula. Eu achei que ia ser bem interessante para vocês conhecerem um pouco isso. Fiquem atentos a tudo que eu postar, tanto de receita, quanto de dica, quanto de vídeos. Eu acho que é muito importante a gente passar para o leigo o conhecimento técnico, um pouco do conhecimento que a gente tem, que faz toda a diferença, que nos ajuda a não errar na cozinha, né? Então, foi pensando nisso que eu trouxe esse esclarecimento para vocês. Então é isso. Saibam que são fermentos diferentes.
e que, portanto, existem formas diferentes de uso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videodica. Beijos super doces da Gabi.